Oi, gente, esse é o ArchiCast 136, meu nome é Adilson e hoje, em mais uma entrevista, a gente conversa com um arquiteto estrangeiro radicado no Brasil desde 2008. Formado em Bruxelas, este belga é pós-graduado em Geografia pela Escola da Cidade e já colaborou com o estúdio Arthur Casas e com o OMA, Office for Metropolitan Architecture, do Rencurras. Desde 2013, este arquiteto é diretor de planejamento urbano da Prefeitura de Manaus e, em paralelo, desenvolve uma arquitetura que teria destaque se construída em qualquer lugar do mundo e no Amazonas ganha mais peculiaridade, colocando em diálogo contemporaneidade e a metrópole amazônica. Prova desse reconhecimento são os prêmios Design Awards em 2019 e finalista do prêmio AkzoNobel Tomiotaki 2020. Hoje a gente está aqui com o arquiteto Lohan Trust. Boa tarde, Lohan. Obrigado pela sua presença aqui para conversar com a gente. Boa tarde. Obrigado vocês. A gente que agradece. Para conversar com o Lohan, estou aqui com o time. Oi, Lili, tudo bom? Tudo ótimo, prazer, Lohan, a gente admira muito seu trabalho, vai ser ótimo bate-papo, vamos que vamos. E tá aqui também o Rafa. E aí, Rafa, boa tarde. Boa tarde, tudo bem, pessoal? Mais uma vez, obrigado, Lohan, pela presença aqui e vamos conhecer mais aí um pouco da sua trajetória e falar um pouquinho dos seus trabalhos também. A gente vai para os e-mails, comentários e outras cositas más. Estamos de volta com mais uma leitura de e-mails, comentários, recadinhos e outras cositas más. Tô aqui com a Manuzinha. E Manuzinha, tudo bom? Perfil da minha filha no Discord, agora é assim. Tudo ótimo. Tentando entender a zona que ela fez na plataforma. Muito bom. Muito bom. Eu e todos os amigos dela agora, que loucura. Pois é. Daqui a pouco chega um amigo dela pra conversar com a gente aqui no Discord. É verdade. Mas Lili, como é que esse povo faz pra falar com a gente? Bom, estamos super acessíveis, como sempre. Eles podem mandar um e-mail pra gente lá no contato, @arquicast.com, no Instagram, né? O @arquicast, dá pra comentar no feed ou mandar mensagem no direct. No Facebook, a gente tá lá na nossa página, Arquicast. O site, né? Sempre lá no final de cada página do episódio tem a possibilidade de vocês deixarem comentários, né? Que é o arquicast.com. Conseguem acessar a gente também em diferentes plataformas de áudio, né? Spotify, o Deezer, iTunes, entre outras, né? Que são agregadoras aí de podcasts. E, né? A nossa novidade de comunicação, que é o nosso canal no Telegram, né? Que é o t.me/arquicast, que a gente está dando um gás agora, né? A partir de agora. E tá super legal, né? Informações complementares ao que a gente trabalha nos outros veículos. Sim, também para conversar com a galera, pedindo comentários, dicas, tirando dúvidas. Uma interação mais direta, assim mesmo, né? Exatamente. Então acessem lá, t.me/arquicast, a gente tá esperando você no nosso canal do Telegram. E Lili, o cast de hoje, a gente traz o Lohan Trust, ele é um estrangeiro radicado no Brasil, e quem também veio de fora para estar presente no mercado brasileiro é a Herman Miller. Isso, uma empresa que tem a preocupação com a contextualização, de pensar no mercado nacional. A Herman Miller está no Brasil desde 1961, já tem uma atuação tradicional, mas ela passa a nacionalizar a produção e montagem de alguns produtos em 2015. Por exemplo, as cadeiras Saiu e a Setu têm suas próprias linhas de montagem aqui no Brasil. Um pouco mais tarde também a cadeira Aeron, que é um ícone da marca, e as mesas Hatchel também ganham suas próprias linhas nacionais de produção. A produção nacional vai seguir o padrão de qualidade internacional da marca e, ao mesmo tempo, ela permite que tanto o preço quanto o prazo de entrega estejam alinhados às necessidades do mercado brasileiro. Então, gente, dá uma olhada lá no site da Herman Miller para conhecer um pouco mais da história dessa marca e dos seus produtos, entender um pouquinho esses processos de fabricação. É hermanmiller.com.br. E se você não quiser ouvir os comentários da semana, é só pular para 8 minutos e 42 segundos. Temos recados, Lili, do episódio sobre o papel da arquitetura na imagem do Brasil, não é isso? Temos o primeiro recadinho, é do Gustavo Senecal, e ele diz o seguinte: excelente o episódio sobre arquitetura na imagem internacional do Brasil. A participação do Gabriel Kogan foi ótima também. Estou recomendando o episódio para vários colegas não arquitetos, sobretudo diplomatas. Estou convencido de que a nossa tradição arquitetônica precisa ser mais valorizada como um soft power do Brasil. Mais uma vez, muitos parabéns
parabéns pelo podcast. Grande abraço. Obrigada, Gustavo. A gente quer muito isso, né? Expandir a conversa sobre arquitetura para as outras áreas afins, e foi uma ótima oportunidade de conversar com o André e refletir sobre a questão da imagem de uma maneira mais ampla, né? Exatamente. A gente tem um recado também do Bruno Hecker. Ele falou o seguinte: daqueles episódios que precisamos ouvir mais de uma vez para conseguir pegar todas as referências. Está muito bom, parabéns. Obrigado, Bruno. Escreve mais pra gente quando quiser. A Tatiane diz o seguinte: esse podcast entrou para a lista daqueles que é tão bom que preciso escutar novamente. Parabéns, excelente. Obrigada, Tatiane. Eu já escutei mais de uma vez também, porque tem muita informação, né? Fluiu super bem a conversa. Concordo com você, esse é para salvar e ter pertinho. Obrigada pelo comentário. Bom, a gente tem um e-mail também do Wilton de Oliveira Costa. Ele fala o seguinte: oi, Adilson, Lili e Rafa. Oi, Wilton. Me chamo Wilton, ou só Will, e me formei em Engenharia de Materiais em 2016 pela UFABC. Sofri bastante no curso porque queria trabalhar com projetos mais relacionados à criatividade. Sempre tive afinidade pela arquitetura, porém não tinha coragem de largar a engenharia e me jogar no curso. Hoje trabalho como artista visual e atualmente estou no 2º ano da arquitetura pela FAU da UFBA. Estou tendo aulas online e sofrendo bastante para assimilar algumas teorias e práticas relacionadas à profissão, principalmente o desenho das pranchas. Enfim, achei importante contar um pouquinho de mim antes de dizer que vocês estão sendo uma companhia muito boa durante esse período de isolamento. As discussões sobre urbanismo com os arquitetos e sobre os principais escritórios do país têm me ajudado muito a entender melhor quais caminhos posso e que quero seguir. Estou maratonando desde abril e acabei de chegar no episódio 85 em que vocês conversam com o Terry Tuma. Que conversa incrível. Tive o prazer de assistir uma aula aberta com o escritório e minha admiração por eles apenas aumentou. Uma grata surpresa saber que o ArchiCast conta com mais episódios ao longo do mês. Eu estava sofrendo por antecedência e me policiando para ouvir vocês com mais calma. Enfim, este e-mail é apenas para agradecer pela dedicação e pela qualidade do material que vocês entregam. Acho bizarro de bom como é possível entender arquitetura, que é uma matéria visual, através de áudios. Não sei se já foi falado, mas penso que uma pauta interessante seria uma conversa com uma galera que se formou um pouco mais tarde, na casa dos 30, por exemplo, e daqueles também mais velhos que ainda estão na graduação. Desculpa o textão, juro que ainda faltou falar bastante coisa. Grande abraço, Will. Will, obrigado pelo seu e-mail, obrigado pelas considerações aqui de episódios que são um pouquinho mais antigos, mas que a gente também adorou ter feito, como do Terry Tuma, né, Lili? Sim, eles são fantásticos, um trabalho fantástico e um bate-papo muito real, assim, né, muito honesto. Essa série de entrevistas é super bacana nesse sentido. E essa sugestão, né, dele já foi dada, né, Adilson, eu acho, se eu não me engano. Sim, já foi dada. Essa da conversa com uma galera que se formou mais tarde, as dificuldades. Eu tô fazendo faculdade mais tarde. Né? Isso já apareceu, a gente tem que preparar o cast nesse sentido, Will, tem toda a razão. E obrigada, cara, que bom, a ideia é essa mesmo, ampliar o debate e estar presente com você, né? E ótimo, obrigada pelo e-mail e pela dedicação aí no texto, pra gente é super importante ouvir vocês. Isso aí. Bom, Lili, bora então pro episódio de hoje? Bora. Espetacular, Lohan, outro papo ótimo. Exatamente, outro papo ótimo, muito franco. Exato. Vocês vão ver o porquê dessa franqueza no meio do episódio. Não é não? É isso mesmo, eu não tava lembrando, tem toda a razão. Pois é. Isso aí, galera. Então a gente deixa hoje vocês com a entrevista com o Lohan. Aí a gente volta na semana que vem com mais um episódio pra vocês. Até mais. Tchau, tchau. Lohan, você é belga e você se formou em Bruxelas, lá no Instituto Superior de Arquitetura, que até tem um nome de um famoso arquiteto que é o Victor Horta. A gente queria um pouquinho dessa experiência a respeito, principalmente da cultura europeia que você carregou e carrega na sua formação. E o que você pode destacar, assim, do que você aprendeu na faculdade e do que você acha que é interessante trazer aqui para quem está ouvindo? Eu não tenho certeza que minha trajetória seja a coisa mais apaixonante assim, mas o que eu posso dizer em relação à minha formação é que sim, é uma escola que tem o nome do, provavelmente o arquiteto belga mais famoso, né, Victor Horta, contemporâneo do Gaudí, do mesmo estilo, mas com uma outra escrita, eu diria. Na Bélgica, como em qualquer outro país do mundo, existem várias linhas de ensino, desde uma mais tradicional até uma mais progressista. E eu tive a sorte de encontrar algo que me correspondia bastante, no sentido de ser algo bastante progressista, bastante aberto, bastante livre. Inclusive, hoje, essa escola, que na época fazia somente parte da Universidade Livre de Bruxelas,
Bruxelas. Hoje ela é parte integrante da Universidade Livre de Bruxelas. Mas uma das coisas provavelmente que mais me marcou é que desde o primeiro ano a gente tinha um exercício todo ano de 10 dias, onde todos os alunos da faculdade, todos os anos, se misturava e a gente trabalhava durante 10 dias para trabalhar na cidade e construir algo de fato. Então isso era uma organização enorme da parte de alguns professores e alguns alunos, e nos deu uma vontade não só de atuar e de deixar uma marca na cidade, mas fazer a diferença numa cidade, como também nos deu a possibilidade de logo ser confrontado com o exercício da construção, tamanho escala 1:1, né, vamos dizer assim. E algo que é bastante comum pelo mundo, né? Tem o Talca no Chile, que tem o mesmo tipo de prática, só que é mais recorrente. Eu estava vendo esses dias no Congresso do Rio, também o Rural Studio nos Estados Unidos também tem esse tipo de atitude. No Brasil eu não conheço um ensino nessa linha, mas eu dei aula em várias faculdades aqui em Manaus. Eu fui convidado a dar aula também no Uruguai. No Uruguai eu logo me encantei com a forma de ensino, era a UDELAR, né, Universidade de la República, numa prática muito mais parecida com a que eu tive na minha juventude. E quando eu conheci a escola da cidade, em São Paulo, eu logo me encantei, porque tinha muito a ver com tudo, com a bagunça na qual eu estava acostumado, né? Uma bagunça criativa, provocativa e muito libertária, né? Então, eu acho que, de uma forma geral, se eu posso desejar coisas para o ensino da arquitetura no Brasil, será talvez um pouco menos de academicismo e um pouco mais de prática. É interessante isso, porque o ensino mais academicista, né, que a gente tem aqui, que de certa forma é o ensino original ali, né, de arquitetura, primeiro que é o francês, né, que é o modelo Belas Artes e tal, ele é muito focado na questão de fato compositiva e formal originalmente, né, a gente sabe que tem mudado muito, né, as formas de ensino e vem evoluindo devagar, né, se a gente for pensar também, né, a gente sabe que a estrutura de ensino tem outra temporalidade, mas é interessante ver de fato essa sorte, como você mesmo coloca, né, de entrar numa formação mais progressista e mais aplicada ao canteiro de obra, porque de fato não é o convencional, aqui também não, né, assim. E lá também você já tinha, por exemplo, dentro da faculdade, conteúdos relativos à cidade, que é um tema que te interessa, no qual você também trabalha? Tinha. Na verdade, a minha faculdade é oriunda das Belas Artes de Bruxelas. Então tinha muitos professores que eram das Belas Artes e também de minha faculdade. E esse lado artista, esse lado meio do artista doidão, ele estava muito presente na minha vida acadêmica, né? Muito. E essa questão da cidade, ela também fazia parte desde o início, não só porque esses exercícios eram muito na cidade, e a gente fazia uma grande festa depois do final desses 10 dias. Todo mundo esperava só por isso, né? O ano todo a gente esperava por aqueles 10 dias, e chamava esquisse comum, que é tipo um trabalho em comum, a gente traduz. E no final dos 10 dias tinha uma grande festa, que inclusive todos os alunos da Universidade Livre eram convidados a vir. E era uma das maiores festas de estudantes de Bruxelas. Eu sei que eu organizei ela quando eu estava no 4º ano da minha faculdade. Eu cuidei da organização dessa semana, ou desses 10 dias que acabam com a festa. Na festa a gente teve mais de 4.000 alunos. Para São Paulo, Rio é pouca coisa. Mas para Bruxelas, que é uma cidade muito menor, é muita coisa. Mas em termos também da grade curricular, a gente teve desde relativamente cedo sociologia urbana. Uma matéria que eu lembro que eu não entendia nem como que isso pode virar uma profissão, mas eu estava apaixonada pelas matérias que eram ensinadas nessa aula, né? Foi uma dimensão totalmente social de um conhecimento sobre a cidade e dos hábitos na cidade. Foi a aula que provavelmente mais me impactou. Engraçado que você está me lembrando isso agora. Eu lembro das minhas aulas de sociologia também. Na época eu não sabia o que fazer com isso, não. Agora eu sei. Fico feliz que tenha gostado e tenha tido, né? Mas é algo que o arquiteto novo, o estudante, quando entra, não sabe nada, né? A gente não sabe nada hoje. No início, então, sabe menos ainda, né? Exato. Bem, Lohan, você tá no Brasil desde 2008, né? A gente sabe que você percorreu todo mundo, né? Eu vi uma entrevista sua que o Segal, né, falou que é uma espécie de característica nômade, né? Você teve em Dubai, Barcelona, várias oportunidades de trabalhar em vários países, né? O que te motivou a vir pro Brasil? A minha mulher. Essa é a resposta curta. O amor.
O amor, o amor. Uma resposta um pouco mais longa, mais profissional, vamos dizer assim. Eu sempre amei viajar. Quando a gente mora num país pequeno, né, a Bélgica é 200 por 300 quilômetros, ou seja, em 1 hora de estrada você já está em outro país, onde fala outro idioma e tal. Então, o gosto pela viagem, ele nasceu muito cedo na minha vida. Eu sempre viajei muito, trabalhei durante toda a minha faculdade para ganhar dinheiro para viajar. E o último ano da faculdade, tinha um prêmio para o melhor aluno, que era 10 mil euros na época, 2001, ou seja, há 20 anos atrás. Já na época, para mim, era uma fortuna. Eu falei, cara, eu não vou trabalhar esse ano em paralelo, eu vou ganhar esse prêmio. E dito e feito, eu me dediquei muito, só que eu tive que compartilhar, que a gente... Foram 2 alunos nesse ano. Só aconteceu uma vez, eu só ganhei 5 mil euros na época. Mas mesmo assim, puxa vida... Mas mesmo assim, naquela noite, eu fui conversar com um amigo e a gente falou, não, vamos viajar. Eu quero torrar tudo em viagem. A gente viajou 6 meses, a gente foi para a Ásia, a gente ficou um tempo na Tailândia, na Camboja, no Laos. Eu adorei. Eu voltei para a Bélgica, eu trabalhei um pouco, viajei de novo. E depois eu comecei a enxergar que em vez de viajar assim 2, 3 meses, era muito melhor morar num país para ter uma experiência mais real, mais profunda, né? Comecei então esse nomadismo profissional desde cedo. Logo falei, não, então vou na Holanda. Era perto da minha casa, minha cidade, mas era outro país. Vamos tentar uma outra oportunidade. E aí as oportunidades vieram acontecendo. Eu sempre tive uma paixão pelo Brasil. Eu morava em Roterdã, depois fui para Barcelona, que eu queria ter mais sol na minha vida. E depois de Barcelona, que eu já estava com minha esposa, ela disse, eu volto para o Brasil. Eu falei, opa, peraí, se eu estou nos planos, eu gostaria de poder ir lá contigo. Ela é brasileira, então, de fato. Ela é brasileira. E aí, um pouco antes disso, eu estava morando em Dubai, onde eu abri o escritório do Colas em Dubai, com a nossa equipe. E lá tinha muita grua, e estava em todas as revistas, né? 2004, 2005, todo mundo falava de Dubai. Eu vim a passeio pela primeira vez em 2006, a Manaus, e eu vi a mesma quantidade de grua na cidade. Eu falei, cara, se tem tanta grua, é que tem trabalho para arquitetos aqui. E ninguém fala, né? Ninguém falava de Manaus na época. Eu falei, então eu vou me dar bem. Tem trabalho, mas ninguém fala. Deixa eu trabalhar quietinho que eu consigo aqui, né? É uma visão prospectiva, né? Eu vou achar a mina de ouro. Exato. É o amor, na verdade. O amor faz coisas, ilude a gente mesmo. Tô brincando? Pois é. Aí eu falei isso pra minha mulher, ela falou, mas tu é doido, não tem grua aqui não sei o quê. Ela não queria de jeito nenhum voltar pra Manaus, né? Uma pergunta, ela é arquiteta também? Não, ela trabalha com produção cultural. Ela tem uma residência artística que coloca em contato os artistas do mundo inteiro com os cientistas do INPA, que é o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Fazem uma residência, né? Passam também uns 10, 15 dias juntos e produzem conteúdos multidisciplinar. E aí isso se transforma em palestra, em exposição no mundo todo. Inclusive teve uma exposição, ela fez uma exposição com esse grupo, acho que foi em 2019, foi logo antes da pandemia, no Rio, uma exposição que chama Como Falar com as Árvores. E aí, depois de um tempo, como ela não queria voltar para Manaus, ela me falou assim, não, deixa eu ir primeiro para o Brasil, eu vou procurar emprego, e quando eu achar, tu vem. Aí ela foi em São Paulo, foi no Rio, foi em Salvador, não encontrou trabalho e acabou voltando para Manaus. Aí ela me falou, tá bom, encontrei um trabalho aqui. Aí eu fui. Eu cheguei, foi em janeiro de 2008, cheguei em Manaus pela primeira vez para morar, vamos dizer. Agora você falou aí de uma experiência que você teve no escritório do Ren Koolhaas, né? Como é que foi essa experiência? Você falou que você abriu o escritório em Dubai do Koolhaas, né? No Koolhaas eu passei 3 anos, mais ou menos, extremamente intensos, extremamente caóticos e enriquecedor possível. Uma experiência que marca uma vida. Eu comecei como estagiário, apesar de não ser estagiário, mas foi a forma de entrar. Eu já era formado, já tinha
cumprido minhas horas de estágio, mas a única forma de entrar foi pelo estágio. Eu saí como chefe de projeto. Eu multipliquei meu salário por 10 em 3 anos. São coisas que são muito legais também, não só no aprendizado profissional, mas humano também. O escritório, na época que eu estava, ele variava assim de 60 funcionários até 300. Era muito dinâmico, que aumentava, diminuía, e era gente do mundo inteiro. Então, se conhece um monte de gente, e, em geral, quem trabalha lá e quem se presta ao ritmo louco do trabalho é alguém que realmente quer fazer carreira na arquitetura, e a prova disso é que a maioria dos colegas da época hoje são, eu não vou dizer renomado, mas que tem uma prática consistente nos seus países ou em outros também. Então isso é muito legal, né? Conhecer várias culturas. E isso que você diz de um trabalho mais insano, super intenso, a gente está falando de quê? Porque o arquiteto trabalha pra caramba, né? Assim, trabalhar pro obra significa trabalhar quantas horas? Assim, o pessoal dorme, como é que é? É dedicação em que sentido, em que nível, né? Você abdica de sua vida, né? Eu lembro do mês que eu assinei a minha folha de horas, estava 410 horas no mês. Então você faz o cálculo, né? É uma coisa assim, totalmente absurda, de você não dorme, ou dorme no escritório. É óbvio, não é o dia a dia, é excepcional, mas existe projetos e projetos lá dentro do OMA, né? Eu lembro do projeto onde isso aconteceu, foi um projeto justamente em Dubai, que foi o primeiro projeto que a gente, como escritório com OMA, fez em Dubai. A gente foi convidado num concurso fechado, tinha 4 concorrentes para construir uma torre em Dubai, na Business Bay, que era uma torre de 300 metros de altura, e a gente ia competir contra a Zaha Hadid, o Tom Mann do Morphosis e o Cope Imbleblow. Ou seja, 3 arquitetos totalmente, vamos dizer, expressionistas, né, com formas fluidas e dinâmicas. O Rem se empolgou com o projeto de uma tal forma que a gente resolveu fazer totalmente antitese desses 3 outros arquitetos. Em vez de fazer uma forma, a gente só fez uma consequência de decisões, que é 300 metros de altura, que era a altura máxima, 200 metros de largura, que era o máximo de largura, e a terceira dimensão era definida pelo volume do edifício necessário. Então a gente criou um edifício de 21 metros de largura por 200 de comprimento e 300 de altura, ou seja, é um A4 de 300 metros de altura. Caramba. E o Rem se empolgou de uma tal forma que isso foi o projeto que ele entendeu como chave na carreira dele, que ele começou a fazer coisas mais simples, como um renascimento. Isso foi em 2004, se não me engano, 2005, do nível que ele saía do escritório às 3, 4 da manhã, e às 6 horas ele estava de volta. Aí ele botava a mão no meu mouse, na minha mão, e dizia, não falei assim, eu falei assim que eu queria, sabe, essas coisas. Se imagina que um Rem Koolhaas, ele não sai 3 da manhã e chega às 6, né? Todo mundo pensa, não, o cara deve dormir normal. Ia perguntar se você alguma vez tinha visto ele. Olha que inocência minha. Porque no escritório de 300, né, assim, desse nível, você imagina que às vezes você nem tem contato com todo mundo necessariamente, né? Tem gente, mas como eu subi dentro da hierarquia, eu não vou dizer que é meu melhor amigo, né? Mas sim, a gente se conhece, eu viajei com ele. Trabalharam de fato juntos, né? Isso, sim. E até ser mais indiscreto, perguntar se ele é um cara legal. Como chefe, ele parece ser um pouco obsessivo, mas enfim. Não, de jeito nenhum. Ele é pessoa humana horrível. Isso, sem dúvida. Ele é um escroto. Eu acho ele um gênio da arquitetura, de conseguir extrair o melhor de cada pessoa que decide dedicar parte da sua vida para estar contribuindo a um objetivo comum, né? Então eu estou dizendo isso porque não tem só arquiteto perto dele, e ele tem uma forma de conseguir extrair o melhor de uma forma que às vezes é um pouco escrota, né? Na forma de tratar. Quantas vezes eu vi ele jogar coisas na cara de sócio dele, de uma cadeira que voou por cima da mesa. Nossa,
São coisas que eu não considero um exemplo de ser humano, mas em termos de pensador e arquiteto, sem dúvida, ele é uma pessoa fora do comum. E é também uma prática muito diferente do que a prática brasileira é acostumada, né? Eu descobri, ao chegar no Brasil, uma prática que é muito ainda a herança do Niemeyer ou do Paulo Mendes, né? Dessa questão do traço do gênio e a equipe desenvolve. Lá não, o Koolhaas, ele quase nunca pega a caneta. O primeiro gesto, o primeiro pensamento, a primeira maquete, o primeiro desenho, ele nunca vai vir da cabeça dele. Ele é uma pessoa que reage ao que está na mesa. E ele quase nunca pega a caneta, mesmo numa reunião. Ou seja, ele faz pensar, ele não lhe obriga a desenhar uma coisa da forma que ele quer, entendeu? Então eu acho que isso é uma prática extremamente diferenciada e provocativa. Como se ele partisse tipo de uma indagação mais teórica inicialmente e provocasse os pares dele a produzir e tal, e depois fosse reagindo. É bem diferente, de fato. Sempre questionando, sempre provocando. Isso realmente foi um grande aprendizado. Também uma outra coisa que eu sempre comento, que é para mim um dos grandes aprendizados da minha temporada lá, é a metodologia de comunicação que acaba obrigando você a sintetizar seu raciocínio. O Ren, normalmente, ele passa 3 dias em Roterdã por mês e o resto ele fica viajando. Ele tem e-mail, ele tem celular, mas ele não quer usar com os colaboradores. Então, todo dia você tem que mandar um fax. Eu não sei se hoje ainda é assim, né? Na época, em 2003, 4, 5, 6, todo dia tinha que mandar um fax de cada projeto. Cada chefe de projeto tinha que mandar os avanços do dia. Então, o formato do fax, que é um A4 preto e branco com resolução ruim, ele obriga você a resumir o seu pensamento em coisa extremamente clara, resumida. E isso, acho que isso que seja um projeto de interior de um escritório ou um master plan de uma cidade de 25 mil habitantes, né? Não muda o formato e a forma de se comunicar com ele. E a mesma coisa, você manda à noite pelo fax e de manhã ele manda de volta com as anotações dele por cima. Anotações, raramente desenho. Me ajudou muito a conseguir extrair o essencial do pensamento, de uma ideia, de um desenho. Não, perfeito, né? Tem que ter uma capacidade de síntese e adaptar a mesma complexidade de ideia a um formato extremamente restrito, né? É bem o trabalho do arquiteto, assim, né? Em termos de quais instrumentos ele usa de desenvolvimento de etapas de projeto. A gente é sempre meio um pouco resultado, né? E provocador dos meios que a gente usa, né? Dos meios de comunicação que a gente usa. É uma coisa bem intrínseca ao processo. E aqui no Brasil, quando você trabalhou, por exemplo, com o Arthur Casas, ou na sua própria prática, você chegou a começar a falar sobre isso. Isso é uma coisa também que interessa pra gente, assim, né? É muito diferente. Aqui há talvez uma cultura, como você mesmo falou, de uma abordagem, não sei se formal inicialmente, mas já muito atrelada talvez ao desenho, né? Ali, algum sketch inicial. Você percebeu isso? Foi trabalhando com o Arthur? Como é que foi essa transição, né? De lá pra cá e pra autonomia do seu próprio escritório? Mais na prática mesmo do cotidiano do escritório, que isso é super interessante. Não sei, eu acho que, sabe, os primeiros anos que eu morei 2 anos em Manaus, depois 3 em São Paulo, depois eu voltei em Manaus, né? E os 2 primeiros anos, isso é uma outra heresia do Brasil, é essa questão da revalidação do diploma. Eu digo isso porque eu demorei 5 anos para revalidar meu diploma. Eu só sei ser arquiteto, então quem acha que eu não vou praticar durante 5 anos porque eu não tenho um papel, é alguém que só quer se iludir, né? Eu acho que essa demora, essa burocracia, ela só provoca mais trabalho ilegal, que é justamente o contrário do que ela diz querer fazer, né? Mas enfim. E dito isso, eu não podia assinar projeto, mas eu não deixei de fazer projeto nesses 2 primeiros anos, obviamente. Inclusive, eu ganhei um concurso em Natal, eu me associei com o pessoal daqui, a gente ganhou um concurso que não foi erguido. Mas eu comecei a fazer muitos concursos de urbanismo, na verdade, no mundo afora, né? Fora do Brasil. Eu estava um pouco tímido de trabalhar no Brasil, por essa questão da revalidação, então eu optei por atuar fora, vamos dizer. Eu ganhei alguns prêmios fora, que me ajudou, né? Eu ganhava em dólar ou em euro,
Eu morava em Manaus, então era muito bom. E aí surgiu a oportunidade de dar aula aqui em Manaus, então dei aula em algumas faculdades aqui. E depois surgiu a oportunidade, através de um amigo daqui, que ia para São Paulo fazer uma pós na Escola Cidade, e me disse, bora, vem comigo, olha como é legal essa pós, vamos fazer isso juntos. Então, no início, meus primeiros anos, eu estudei bastante, eu fiquei mais como observador do cenário local, apesar de, claro, estar atuando, mas de forma mais tímida. E quando estive em São Paulo, depois de um tempo, eu tive que procurar um emprego. O custo da vida em São Paulo é outro, tá? Aí eu fui atrás. Uma das primeiras pessoas a me dar a oportunidade foi o Arthur. Ele é muito mais do rabisco, né? Mais essa escola do rabisco, e depois vai desenvolver. Mas eu tive a sorte, não sei porquê, ele gostou de mim. E o primeiro projeto que eu fiz com ele, porque no escritório dele é muito comum ele terceirizar os executivos, né? Tem muita gente, tem uma rede de escritório que fazem os executivos do Arthur. Eles têm uma metodologia muito bem rodada e funciona muito bem, eu acho. Ele tinha feito um projeto de um hotel no Rio, com o cliente, quando estava na fase do projeto legal, decidiu mudar de terreno. Então, ele me chamou bem nessa época, ele me pediu para eu desenvolver o projeto do zero, no novo terreno, mas o conceito já estava do projeto do terreno anterior. Eu tive essa oportunidade de desenvolver um projeto, vamos dizer, do zero, para ele e me aproximar bastante dele. E pegar essa forma que ele tem de pensar. E depois desse projeto, eu comecei a fazer alguns executivos com ele. Um tempo eu cansei, eu fiz um concurso que era não sei se vocês lembram desse concurso, acho que foi em 2011, 12. Teve para os Largos do Pelourinho, em Salvador. Eu tirei uma menção. O Arthur ganhou. Aí depois ele me chamou e quem desenvolveu o executivo fui eu. Eu sei, eu conheço o projeto é fantástico. O seu, eu não sei, o dele eu sei. Então, o vencedor eu lembro. Que é dele e do Lohan também, né? Já que você desenvolveu todo o executivo. A autoria dele, mas eu desenvolvi o executivo, mas eu acho essa história legal, porque mesmo quando eu quis sair, vamos dizer, do ombro dele, eu acabei que eu voltei. Eu queria lembrar dessa questão que você falou da heresia, do diploma. Você ficou 5 anos na luta aí, mas te fez conhecer arquiteturas de Brasília, né? Eu vi numa palestra sua lá, como você cita o edifício do Paulo Zimbres, e como que você foi descobrindo essas relações que trouxeram algumas espacialidades que você traduziu, assim, de uma forma fantástica para a questão de projetar na floresta, vamos dizer assim, metaforicamente, né? E a gente tava falando a respeito dessa mudança de eixo, de um novo eixo de produção. Conta pra gente como é que foi esse processo de transporte, né, vamos dizer assim, de uma cultura sua que já era diversa, com esses elementos da arquitetura modernista raiz, vamos dizer assim, lá de Brasília, e como que você transpôs e levou e encontrou lugar para elas em Manaus. Como é que você foi descobrindo isso? Isso foi natural? Como é que aconteceu? Esse fato de... Vou fazer a referência a um outro professor, uma professora que eu tive na minha faculdade, chama Ivana Svertlov. Ela não tem um escritório famoso, mas eu lembro que na minha faculdade ela sempre falava assim, ela chamava os alunos que ela gostava para tomar vinho na casa dela e a gente refazia o mundo, era maravilhoso. E aí sempre eram papos que iam bem longe. E ela sempre falou, quando faz um concurso ou um projeto, mas se aplica mais a um concurso, tem que dividir o tempo em 3. O primeiro terço, você não desenha nada. Pode fazer tudo o que você quiser. Pesquisar, ler, escrever, sei lá, coletar, conversar, mas não desenhe. Depois, um terço, você faz o projeto em si. Você desenvolve o projeto. E o último terço, você só cuida da apresentação. E eu acho que também essa questão de ir a Brasília e conhecer edifícios que não são os clássicos quando se fala de Brasília, né, como os edifícios dos Zimbres, né, ou o próprio Miocão, que é do Niemeyer, mas que é fora daquela lista de livros de arquitetura clássico, né, uma arquitetura muito mais brutalista, que remete para mim muito mais ao brutalismo paulista do que ao Niemeyer, né. Por isso que eu acho que essas idas a Brasília, elas foram também me marcando com o tempo, e eu acho que acabei sendo
muito impregnado de tudo isso. Depois, quando fui para São Paulo, virei amigo do Álvaro Pontoni, do Fernando Viegas, enfim, toda a turma da Escola Cidade, alguns viraram amigos. Eu trabalhei com o Arthur, eu também trabalhei com o Tiago Bernardes. Eu tive a chance de ter acesso a vários repertórios brasileiros e ficar absorvendo muita coisa, mesmo se eu não me formei no Brasil. Apesar aí de passar por São Paulo, vir de fora do Brasil, você se fixou em Manaus, né? Queria saber como é que foi, você falou dessa experiência, né, de várias gruas que tinham em Manaus, você viu uma oportunidade, mas como é que foi praticar arquitetura numa cidade no meio da floresta amazônica, assim? Como é que é isso pra você? O que Manaus te falou e o que você traduziu disso tudo para trabalhar especificamente nessa cidade? É um assunto extremamente amplo, tem muita coisa que eu poderia dizer a respeito, não sei nem por onde começar, né? O porquê da volta primeiro, eu estava em São Paulo, a gente, né, com minha esposa, a gente tinha tido nossa primeira filha, ela nasceu em São Paulo, estava com 3 meses, estava me dando conta que eu precisava encontrar um trabalho, que eu estava meio assim, freelance em São Paulo, e eu queria um novo emprego. Aí eu fui atrás, eu consegui um emprego na Icon. Eu ia começar dia 5 de janeiro em Recife, trabalhando para a Icon, e no dia 31 de dezembro eu recebi uma ligação do Roberto Moita, que ia assumir a Secretaria de Planejamento Urbano da cidade de Manaus. Ele me disse assim: olha, Laurent, o prefeito falou teu nome, tu quer te juntar à minha equipe, mas tem que começar amanhã em Manaus. Eu estava em Porto Alegre nesse dia, e aí eu falei, muito obrigado, mas eu vou começar em Recife, Icon. Aí eu desliguei, agradeci o convite. Depois eu pensei, não, cara, deixa eu ligar para a Icon. Eu cancelei a Icon, eles ficaram putos comigo. E aí eu liguei para o Moita e falei, olha, Moita, eu vou, mas eu não consigo chegar dia 1º, dia 2, me dá um mês. E aí ele me falou, não, eu te dou 3 semanas, dia 21 de janeiro tu começa. Eu falei, tá bom, fechado. Aí foi dito e feito. E assim que eu entrei na prefeitura, o Moita ficou 4 anos, eu fiquei 8, saí agora na mudança de gestão, no 31 de dezembro de novo. E por que eu aceitei esse convite? Porque eu tinha tido aula com o Echeverri, o Alejandro, lá de Medellín, e eu tinha sido apaixonado pelas mudanças que ele tinha conseguido implementar na cidade. Eu achei que esse convite do Moita era a oportunidade para eu fazer parte de uma equipe que pudesse fazer o mesmo tipo de mudança em Manaus. E tem que ter um pouco de ilusão, né, na vida. Não, e é uma oportunidade tanto, de fato, né? Exatamente. Aí eu topei e eu vim aqui muito cheio da vontade e querendo revolucionar Manaus. E eu me dei conta que a situação é bem diferente, né? Os mecanismos de produção de cidade, de gestão de cidade são coisas extremamente enraizadas e processos extremamente lentos, mas dá para fazer coisas sim, dá sim, para melhorar a cidade com uma escala provavelmente muito menor do que se imagina, né? Nosso trabalho, inicialmente, ele foi de operações ou de projetos relativamente pequenos, com orçamento que a gente tinha controle, eu diria assim, a gente não dependia de uma validação de um orçamento maior do que nossa secretaria, ou seja, através das verbas arrecadadas por mecanismo de licenciamento, a gente criou um fundo que nos permitiu bancar algumas obras. Então isso foi a primeira sacada, e a segunda é que com essa série de obras, eu vou chamar de pequenas, mas elas não são tão pequenas, a gente conseguiu ganhar credibilidade não só em Manaus perante os outros órgãos, as outras instituições, mas também, e isso não é mérito exclusivo da nossa secretaria, é mérito da Prefeitura de Manaus na gestão financeira, a gente conseguiu passar a Prefeitura do Grupo B a Grupo A nos investimentos. Isso quer dizer o quê? Que Manaus era uma cidade com a qual todos os órgãos de empréstimo internacional queriam trabalhar. A gente teve muitas missões de convencimento desses órgãos
para bancar projetos de outra envergadura, diria, né? A gente passou de projeto de 15 a 20 milhões para projeto de 100 a 200 milhões. E isso foi o pulo do gato. A gente conseguiu aprovar vários projetos com empréstimo internacional assim. Infelizmente chegou a pandemia, chegou um monte de coisa e nenhum até hoje foi realmente para frente. Nenhum morreu ainda desses programas. Todos estão aprovados, esperando dias melhores. E eu tive que sair, né? Eu saí, também 8 anos já deu. Mas eu espero que qualquer seja a gestão ou a pessoa que esteja no momento de decidir se isso vai para frente, tem essa visão também positiva para a cidade e decide assinar e firmar esses compromissos de fato. Isso por si só é uma experiência única. Trabalhar junto ao poder público, né, na área de desenvolvimento territorial é difícil em qualquer cidade pequena e com um território mais urbano que a gente conhece mais, quiçá no Amazonas, né, assim. Você colocou uma coisa antes da gente começar, né, que era a questão de trabalhar na periferia do Brasil, né? Como é que é, então, trabalhar no que seria aí uma periferia do Brasil, num lugar tão fora, né, do eixo, apesar de ser tão central em termos de interesses mundiais, né, assim, de ser tão delicado, né? É um ecossistema extremamente delicado e de interesse mundial, porém, está um pouco à margem da produção da construção civil e arquitetônica brasileira, porque é muito centrada no Sudeste, né? Como é que é isso para você, assim, também do ponto de vista da arquitetura, né? Sem dúvida. Eu acho que um dos primeiros desafios começa dizendo que eu acho que os primeiros arquitetos que se formaram em Manaus, eles têm a minha idade. Ou seja, a geração anterior tinha que se formar fora. Isso já demonstra uma carência no mercado, né? De oportunidade, de formação, etc. Depois, você pode imaginar que o fato da gente estar aqui em Manaus tão distante dos centros econômicos principais do Brasil faz com que não só profissionais venham aqui com muita dificuldade, né? Eu estou falando de formação acadêmica ou fora, esses cursos depois da graduação, né? Essas pós-graduações, esses cursos privados, tudo isso não existe, não vem até aqui. Felizmente, hoje em dia, dá para fazer online, que é um grande ganho para a gente da periferia, né? Essa pandemia trouxe um certo lado positivo nesse aspecto, mas também a questão dos materiais. Aqui a gente não consegue trabalhar com os mesmos materiais que vocês veem lá no Rio, em São Paulo, com muita naturalidade. Um material, por exemplo, que tá muito na moda hoje, essa madeira, esse MLC, né? Madeira lâmina colada. Eu não queria citar a marca, mas enfim, vocês sabem que a madeira está muito na moda ultimamente, né? O CLT, etc. Isso é apenas um exemplo, mas isso não existe em Manaus. Não tem produção aqui, não tem empresa. Não tem isso no norte ou no nordeste. Se a gente quer trabalhar com isso, a gente tem que trabalhar com o preço de São Paulo, mais o frete, mais o deslocamento de uma equipe especializada, ou seja, chega a valores estratosféricos que ninguém consegue pagar aqui. Isso acontece com esse material, mas acontece com uma infinidade de materiais, de produtos que a gente vê nas feiras, que a gente vê sendo utilizado por outros arquitetos, que a gente tem vontade de usar, mas a gente não consegue. Depois tem a questão financeira, né? A economia de Manaus não é a economia de São Paulo ou do Rio, obviamente. Só para dar uns números que eu acho que é interessante para a conversa, quando eu escuto, assim, também não vou citar nome, mas arquitetos top de linha de São Paulo ou da região, eu ouço que eles trabalham assim, em casa de alto padrão, que varia de 8 a 16 mil reais o metro quadrado, de construção, estou falando. E aqui, o alto padrão, quando a gente consegue 3 mil ou 3,5, a gente já abre a champanhe, né? Porque... Você diz o metro quadrado construído mesmo, né? Isso. Então, você vê que a gente está, no mínimo, 4 vezes abaixo do que se pratica lá no sul. Mas o seu cliente tem essa expectativa de uma cultura mais do Sudeste ou não necessariamente? Assim? Porque às vezes é muito mais o arquiteto que tem essa informação do que propriamente o cliente também, né? A gente nunca chegou a conversar nesses termos com o cliente, mas... Não em termos de valor, eu digo em termos dos materiais da linguagem, né? Não o valor em si, né? Mas assim, de desejar uma imagem, né? Eu acho que está aumentando. Por quê? É claro que uma parte bem pequena da população, né, são os mais ricos,
que viaja muito e consegue se hospedar em lugar projetado pelo Isaiah Weinfeld, pelo Bernardes, Jacobsen, Kogan, etc. E quando eles voltam aqui, eles trazem essas referências e dizem que querem a mesma coisa aqui. Aí que a gente tem que ter uma conversa, que não é bem assim, né? Que é possível, mas que o custo é muito alto. Enfim, não estou trazendo isso para que a gente seja visto como coitados, mas sim que a gente entenda que a qualidade que a gente consegue aqui ou fora do eixo, ela tem, no meu entendimento, às vezes, um mérito muito maior de conseguir encontrar soluções apenas com os elementos ou com os produtos que a gente encontra no mercado local. Então, é um desafio a mais, eu acho, em relação a quem trabalha no Sul. Uma outra coisa é essa questão de dinheiro, de novo, eu acho importante trazer também na conversa, porque eu estava trabalhando no Colas, em museus, em sala de concerto, onde a gente trabalhava, na época, com, 3, 4 mil euros do metro quadrado, a construção. Eu cheguei em Manaus e um dos primeiros projetos que eu tive que fazer foi um parque que a gente fez, um pequeno parque numa área verde, numa área carente, e a gente trabalhou com R$92 o metro quadrado. Vocês podem imaginar como uma loucura de ter que pensar que, cara, você vai ter que entregar e construir. Quando eu fazia projeto para o Colas, eu nem sabia se isso ia ser construído e não importava tanto, porque o dinheiro nunca era um problema, né? Então, quando você tem um orçamento de R$90 o metro quadrado, eu posso lhe dizer, lhe afirmar, lhe confirmar que você tem que espremer assim, de uma tal forma que você tem que se reinventar, tem que pensar no que o mínimo necessário, como trazer algo interessante de um ponto de vista arquitetônico quando as condições são tão mínimas. Isso que é um tremendo, para mim foi o principal desafio, eu diria. Até porque não havia, de fato, essa escola cultural de uma arquitetura da Amazônia, né? Isso foi algo construído, né? Não existia essa cultura ainda, né? Pelo menos não em termos de escola de arquitetura, igual você está falando, porque era mais recente, né? As referências que tem são muitas aqui, ainda hoje, do Severiano, né? Ele não se formou aqui, não era daqui, mas ele deixou um legado que, infelizmente, cada dia está sumindo mais, mas ele deixou um legado de extrema qualidade. Tem uns esforços ultimamente para resguardar isso, né? Eu faço parte do NAMA, que é o Núcleo de Arquitetura Moderna da Amazônia, que envolve representantes de todos os estados amazônicos das universidades federais, e a gente conseguiu, através de um do nosso coordenador do NAMA, que é o Marcos Cereto, que fez o doutorado dele sobre o Severiano, ele conseguiu que o NAMA tenha a guarda do acervo do Severiano. São os seminários de arquitetura moderna da Amazônia, né? O núcleo que faz os seminários, né? Isso, exatamente. Já teve 4 SAMA, teve a Chama, que é uma exposição também itinerante. A gente organizou também uma exposição em Paris o ano passado, não 2 anos atrás, e a gente está preparando uma exposição em Seul agora. O bom é que a gente tem conseguido trazer parte do acervo agora, foi 2 meses atrás, estava no Rio, em Niterói, para ser mais preciso, estava na família do Severiano, e eles doaram para o NAMA o acervo que sobrava na casa. São não sei quantos milhares de documentos, a gente não acabou ainda o levantamento, mas isso nos deixa extremamente feliz de poder ter isso aqui em Manaus e poder disponibilizar em breve isso para os acadêmicos da Amazônia. Seriam assim, as principais características de uma arquitetura amazônica ou da Amazônia? Assim, é isso que você é constantemente chamado para falar também sobre, né? Assim, sobre essas características de adaptação do projeto às condições locais. Você falou um pouco sobre a questão também dos recursos, né? Financeiros e de materiais. E com relação à adaptação mesmo, e os estudos de projeto relativos à questão do clima, né? O que você considera aí um diferencial desse perfil de arquitetura que é sensível ao lugar, né? Deixa eu lhe dizer, eu acho que uma arquitetura
amazônica não existe. A Amazônia, só o estado do Amazonas é 5 vezes o tamanho da França. Só na Amazônia já tem vários países, só no Amazonas. Então imagina na Amazônia. Obviamente tem várias escrituras, tem várias identidades, tem até várias diferenças climáticas, várias condições geográficas. Então tudo isso influencia uma arquitetura que tem ponto em comum o quê? Um bioma e eu diria, uma orientação. Orientação em que aspecto? Uma coisa que para mim foi muito peculiar, ainda mais para ter nascido no hemisfério norte, né? Onde o sol nasce ao sul e se põe ao sul o ano todo. São Paulo, Rio, ao contrário, é norte o ano todo. Manaus não, é diferente. A gente tem 6 meses o sol ao norte e 6 meses o sol ao sul. Que pode parecer uma coisa óbvia de se dizer, mas quando você entende o que isso pode gerar como forma de se pensar arquitetura, você entende que isso permite ter vínculos arquitetônicos ou de concepção de arquitetura, não apenas com a Amazônia, mas também com outras regiões que têm essa similaridade, né? Muitas vezes eu digo que o que está sendo produzido aqui tem muito mais eco e a ver com o que é produzido na Indonésia, no Vietnã, na Costa Rica, do que o que é construído em Porto Alegre. E, inclusive, isso se traduziu na forma que a arquitetura amazônica está sendo chamada na pauta da mídia atual. O que eu estou querendo dizer? Por exemplo, a Casa Campinarana, que é um dos meus primeiros projetos, que foi premiada em várias premiações, eu acho que teve 7 ou 9 destaques no total. Só um foi brasileiro, e não foi o primeiro. Todos os demais destaques foram internacionais. Depois, as primeiras palestras que eu dei em Buenos Aires, em Montevideo, em Nova York, Charlottesville, em São José, na Costa Rica. Só depois que eu comecei a ser chamado no Brasil. E é a mesma coisa com o NAMA. A gente teve muito interesse dos franceses para expor em Paris, agora em Seul. Agora a gente já tentou expor em São Paulo, no Rio. A gente nunca conseguiu, né? Então eu acho que, apesar de termos hoje, isso está mudando, né? A nossa própria conversa é uma prova que isso está mudando. Tem um reconhecimento não só da qualidade, mas também um reconhecimento dos pares por regiões que têm as mesmas condicionantes. E eu vejo também um outro paralelo que eu gostaria de fazer, o Roteiro para se Construir no Nordeste, aquele livro do Holanda. Ele é um produto que, para mim, tem muito mais a ver com toda a região Norte e Nordeste do que com São Paulo. Mas tem inúmeros arquitetos que citam isso como referência em São Paulo. Eu não acho que eles não devam citar como referência, tá? Não me entenda mal. Mas eu digo que teria uma certa unidade conceitual, arquitetônica, apesar de ter várias escritas, nessa região Norte e Nordeste, que é diferente do Sul. As qualidades, elas podem se assimilar, né? Que nem o que está sendo produzido no resto do país, tem uma busca para criar uma sombra antes de qualquer outra coisa, de procurar a ventilação cruzada, ou brise através de cobogô ou não, enfim. Uma implantação próximo de permanências vegetais, ou construir frondoso, enfim, todos esses pontos do Roteiro para se construir no Nordeste, eu acho que eles se aplicam muito aqui, né, na Amazônia, né? Uma especulação, essa questão do reconhecimento, né, que você está falando dos projetos, né, tanto a Casa Campinarana, a Guaporé, na sua palestra também você fala um pouco desse aspecto dessa natureza como um fenômeno, criando também elementos para a arquitetura, né, naquele seu projeto que você faz o telhado borboleta e essas águas, elas fazem parte também de um sistema que vai criar um microclima, então tem uma agenda do ambiente que o mundo está interessado, muito mais que o Brasil, haja visto aí uma série de questões. É uma hipótese, você pensa que talvez a atenção ao seu trabalho se dê de fora para dentro, justamente por o olhar brasileiro ainda está muito arraigado numa tradição ainda cultural modernista, paulista? Cara, não sei, eu acho que é uma ótima colocação. Eu não sei, eu nunca tinha entendido isso dessa forma, mas pode ser. Porque, na minha visão, o que eu estou fazendo, o que eu modestamente estou tentando fazer, é apenas seguir os aprendizados dos mestres. Eu vou repetir do Roteiro para construir no Nordeste, mas também eu analisei muito os projetos do Severiano. Então, eu não acho que eu estou inventando
nada novo no meu entendimento. E eu acho que essa agenda, de fato, ela está muito pautada na mídia internacional, né? Essa questão da sustentabilidade, da biofilia, blá blá blá, tem vários nomes para isso, né? Que nada mais é do que conforto ambiental. E o Severiano, o Lelê, todos eles faziam isso antes. Só que não tinha esse nome, arquitetura verde, sustentável, sei lá. Eu não gosto de dizer que o que eu faço é isso, mas é óbvio que há uma filiação que eu tenho muito orgulho de citar, de listar. Mas eu acho que a arquitetura brasileira, eu não sei o Niemeyer, né? Eu não conheço muito bem a obra do Niemeyer, mas eu acho que nem tanto, mas a obra do Paulo Mendes e seus seguidores, eu vejo que, no fundo, ela é muito conectada com essas preocupações também. Então, eu acho que tem, ao mesmo tempo, uma diferenciação com a linha mais pura, tradicional do modernismo brasileiro, tem, ao mesmo tempo, também algumas conexões que existem. Sim, mas assim, a minha humilde opinião, assim, o que você faz é uma belíssima atualização do que esses mestres ensinaram, né? E, assim, é interessante, né? Você já tá aqui há muito tempo, você já é um brasileiro, a gente precisou que você viesse aqui e falasse assim, gente, isso aqui tá aqui na mão de vocês, gente, né? E eu acho que você tem uma função importantíssima. E estudando o trabalho produzido aqui, né? Tanto prático quanto teórico, né? Sobre a construção. Isso aqui é louco. Eu não conhecia roteiro para construir no Nordeste de Armando de Holanda. Você tá falando aí, eu tô quietinho, tô fingindo que eu tô entendendo, mas te confesso que eu não conhecia. Tô olhando aqui agora uma tese até ir lá de Natal sobre isso, construir frondoso, né? Que bacana o trabalho, não conhecia. É um livro muito simples, muito singelo, mas com uma pertinência à mente vista. Conheci esse livro, sei lá, uns anos atrás, e eu vi que cada dia eu vejo mais pessoas citando esse livro. Uma das últimas que eu vi é a Lua Nietzsche. As palestras dela, eu vi duas, e nas duas ela citou o livro, inclusive pegou os pontos lá do Holanda e fez um paralelo com a obra dela, que é muito legal, que é uma forma de ler a arquitetura de uma palestra de uma forma diferenciada, né? Não ser aquela palestra projeto, depois de projeto, aquela palestra clássica. Obrigado pelos comentários, eu fico extremamente honrado de poder contribuir da forma que está sendo reconhecido ultimamente no país que me adotou. Não posso deixar de citar as oportunidades que eu tive no Brasil, eu provavelmente nunca teria tido elas se eu tivesse ficado na Europa. O Brasil é um país de oportunidade, dá para fazer, e inclusive isso foi uma das razões pela qual eu quis vir para o Brasil, né? A Europa já está tudo feito, pensando lá, se eu fico na Bélgica ou na Europa, eu ia ter que fazer reforma, arquitetura de interior, e não era o que me interessava na época, né? No Brasil eu via essa questão de poder construir algo do zero muito mais da cultura. Eu tive a sorte de conseguir encontrar as pessoas que acreditaram em mim no momento certo. Você citou aí essas várias referências que você teve, principalmente no Brasil, Severiano Mário Porto, trabalhou com Arthur Casas, vindo da Europa e trabalhando com Corras. Imagino que você tem uma bagagem não só de conhecer várias pessoas, mas de conhecer vários arquitetos. E imagino que, estando no Brasil, você conheça, tão quanto um brasileiro, como é que é trabalhar aqui, né, e viver de arquitetura aqui. Que qualidades um arquiteto hoje deve ter para esse novo século, onde a gente, se Deus quiser, vai sair de uma pandemia e de novos desafios, né, que a gente tem que enfrentar daqui para frente? Eu acho que a resposta esperada, né, nessa questão da tecnologia, que está cada dia mais presente nos escritórios, nas licitações públicas, etc., é uma ferramenta maravilhosa, o BIM. Ela permite ganhar tempo, de fato tem que investir nisso, mas eu sou um pouco mais pessimista, de uma forma geral, em relação a ver o futuro. Não acredito tanto na tecnologia e em ferramentas caras. Trabalha fora do eixo, que nem em Manaus. Cai a luz pelo menos um dia por semana aqui. Básicas assim, mas a gente tem necessidades tão mais elementais do que apostar na tecnologia. Então eu acho que como ser inteligente para o futuro é pensar apenas no essencial, sabe? E isso se aplica não só na metodologia de trabalho, como na forma de projetar estruturas para o futuro, né? Eu sou um adepto do low-tech, não por acreditar nelas, mas por vivenciar o low-tech. A gente não tem como viver o high-tech aqui. Não tem como. Não tem no Brasil. Desculpa. Eu acho que é mais essa questão, a essência das ideias, sabe? A essência da necessidade.
Antes da gente agradecer e se despedir, a gente faz uma rodada de dicas aqui entre a gente com o convidado. Rafa, você tá com a sua dica? Tô sim. Minha dica aqui é uma dica simples e rápida. Eu tinha falado com vocês no nosso grupo lá do Cast. Eu descobri um programa de podcast bem interessante essa semana que chama Além do Meme. Esse jornalista, o Francisco, ele vai atrás de histórias que acabaram ficando aí na mídia, ou mídia social, ou ele vai assim dos memes de Carreta Furacão, a grávida de Taubaté, e ele vai atrás das histórias que estão por trás. Então ele faz um registro jornalístico muito interessante de como esses eventos pautaram discussões nacionais em determinados momentos. Muito bacana mesmo esse podcast. O programa chama Além do Meme. Lili, você tá com a sua dica? Tô sim, vou inspirada aí pelas sugestões do Lohan, vou sugerir toda a obra, na verdade, do Silvio Soares Macedo, professor da FAUSP, que era titular da FAUSP, que faleceu agora, recentemente, em função da pandemia, uma perda absurda, e um cara que estudou muito Brasil, né, especialmente traçando um quadro da paisagem, do paisagismo brasileiro, através de obras, né, icônicas pra gente. O quadro do paisagismo no Brasil, parques urbanos no Brasil, praças brasileiras, e um autor que me marcou muito na graduação pela minha paixão por projeto urbano, né? É isso, fica a dica aí. Bom, minha dica é um pouco parecida com a dica do Rafa. Também um podcast, mas você encontra no YouTube também. Começou não como um podcast, mas acabou virando, que é o Achismos, feito pelo Maurício Meirelles. Hoje em dia ele faz o Achismos como uma espécie de pegar, sei lá, preconceitos ou coisas que as pessoas falam de orelhada e perguntar para uma pessoa que vive aquilo. O último podcast da gravação aqui que eu vi, ele conversou com uma russa. Então ele ficou perguntando se a Rússia é comunista, se o Putin é comunista, que tipo de herança eles tinham dessa época, se vão viver na Rússia, assim, se tem algum problema. Então ele vai perguntando um monte de coisa que as pessoas acham pro convidado. Então sugiro aí o Achismos do Maurício Meirelles, tá no YouTube e também você pode escutar no Spotify. Lohan, tá com essa dica? Então, eu vou fugir um pouco de podcast, que eu confesso que eu não conhecia podcast antes de vocês fazerem contato, mas eu vou lá, eu vou fugir da arquitetura também. Tem uma artista brasileira, que é um músico que está misturando a herança indígena que ele tem, ele de origem de Manaus, mas ele morou na Itália durante muitos anos e agora ele mora em São Paulo. E ele faz um mix de música indígena com música eletrônica e uns cantos em inglês, em Nhangatu, enfim, em várias coisas, e é maravilhoso, eu adoro. É uma leitura de tantos níveis, ele chama Nelson D. Posso fazer uma outra dica também? Claro, à vontade. O pessoal adora dica, pode dar. Mesmo assim, um pouco de propaganda para o Lab Verde. Lab Verde, que esse é programa de residência de minha esposa, né? Que, como eu já comentei, que junta artistas do mundo inteiro, inclusive brasileiros, com cientista especialista na Amazônia para produzir novos conteúdos. Teve uma situação bem interessante que eu acho que é legal de citar agora. A gente colocou em contato, eu digo a gente porque eu participo também disso com minha esposa, colocou em contato uma baterista americana que tinha se formado em entomologia com um entomólogo brasileiro que tinha sido um músico também. A gente botou eles em contato e eles descobriram juntos que as formigas se comunicam por som também, não apenas por feromonas. Nisso, eles estão escrevendo um artigo científico sobre essa descoberta, estão compondo música juntos. E isso foi exposto no Museu de Ciências Naturais de Nova York e está trazendo uma nova linha de conhecimento em ciência e em arte, e é algo brasileiro, né? Então, consome local, né? Consome nacional. pt.labverde.com, não é? Isso, e tem Instagram principalmente. Lohan, a gente queria agradecer você aqui por compartilhar um pouco da sua experiência como arquiteto e também compartilhar o seu conhecimento, assim, não só da cultura arquitetônica amazônica, mas também um pouco do que você faz, né, e do que você tem como propósito enquanto arquiteto. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês pelo contato e eu me diverti muito com essas perguntas. Então, muito obrigado e boa continuação a vocês. Muito obrigado. Lili, mais um, né? Mais um, foi ótimo, Lohan, uma simpatia, pessoa nova, cheia de experiência e foi muito, muito bom, muito proveitoso mesmo. Valeu e parabéns pelo trabalho. Legal. Rafa, mais um.
Mais um, Lohan, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Tenho certeza que os nossos ouvintes vão adorar escutar toda a sua experiência, uma experiência riquíssima, e parabéns por estar desempenhando um papel fundamental, vamos dizer assim, numa redescoberta de caminhos para uma arquitetura brasileira. Não que a gente precise ser originalmente homogêneo, como você mesmo falou da Amazônia, mas redescobrir esses elementos e colocar isso, dando visibilidade disso para o mundo, assim, você está prestando um ótimo serviço para a arquitetura brasileira. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado pelo seu tempo aqui. E a gente volta na semana que vem com mais episódios para vocês e até mais.